Bem-vindo à nossa jornada pelas 52 histórias mais importantes da Bíblia. Durante esse ano, nós vamos percorrer as narrativas centrais das Escrituras, desde a criação até o livro do Apocalipse. E começamos hoje pelo começo absoluto de tudo. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Tudo que nós acreditamos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor começa aqui. Mas antes de entrarmos no texto, preciso ser bem honesto com você sobre uma coisa. Existe muita controvérsia em torno de Gênesis 1. Algumas pessoas dizem que o relato da criação conflita com a ciência. Outras debatem se foram 6 dias literais ou se foram 6 eras geológicas. E há discussões sobre a idade da Terra. Essas perguntas, minha gente, têm o seu lugar, mas não são o foco principal dessa passagem. O propósito central de Gênesis 1 não é nos dar uma aula de biologia ou uma aula de física. O propósito central é teológico. Gênesis 1 foi escrito em primeiro lugar para nos ensinar sobre Deus, quem Ele é, como Ele age. E em segundo lugar, para nos ensinar algo sobre nós mesmos e como devemos nos relacionar com Ele. Então, a pergunta que Gênesis 1 quer fazer ao seu coração hoje não é sobre a idade da Terra. A pergunta aqui é esta: quão grande é o seu Deus? Vamos abrir o texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Deus viu tudo o que tinha feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Gênesis começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam na face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bem, esses 2 versículos funcionam como o título de todo o livro de Gênesis. Eles apresentam a verdade central que o texto quer nos ensinar. Deus é o único Criador. Não há parceiros, não há ajudantes, não há rivais. No princípio, Deus. Essa aqui é a mensagem, minha gente. Deus e somente Deus tem o poder para criar. Deus e somente Deus tem a sabedoria para criar. Deus e somente Deus tem a vontade de criar. E Deus está acima da criação. Deus está separado dela, mas ao mesmo tempo envolvido nela, porque Ele é o Criador. Esses versículos aqui descrevem o que os teólogos chamam de criação ex nihilo, ou seja, a criação a partir do nada. A expressão céus e terra é uma figura de linguagem chamada merismo, onde você menciona 2 opostos para indicar tudo o que está entre eles. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, ela está dizendo que Deus criou absolutamente tudo. E o cenário está montado, a terra existe, mas ela está sem forma, vazia e coberta de trevas. O Espírito de Deus paira sobre as águas. Tudo então está pronto para a próxima etapa da criação. Nos próximos 6 dias, Deus vai transformar esse caos em uma casa pronta para ser habitada. Os primeiros 3 dias são sobre dar forma. Deus separa as coisas, Ele estabelece limites e Ele cria ordem. E a palavra-chave aqui é separar. No primeiro dia, Deus cria luz. O versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. 3 verdades muito importantes aparecem aqui.
e elas vão se repetir nos outros dias. A primeira verdade é que Deus é o Criador. O texto não diz, no princípio, Deus e a evolução. Não diz, no princípio, Deus e as forças da natureza. Diz simplesmente Deus. Ou seja, não há outro poder criativo no universo. E a segunda verdade aqui é o poder da palavra de Deus. Disse Deus e houve. Deus não luta e também não derrama uma gota de suor. E Ele não precisa de ferramentas, Ele simplesmente fala e a palavra dele realiza o que Ele ordena. E esse é um poder que está além da nossa compreensão. E aqui está um detalhe crucial. Há luz, mas ainda não há sol. Porque o sol só vai aparecer no quarto dia. Agora, por que isso aqui importa para a gente? Porque Deus está nos ensinando algo fundamental. Ele não precisa do sol para criar luz. Ele não está sujeito às leis físicas que nós conhecemos. Ele simplesmente diz, haja luz, e a luz existe. E isso é revolucionário na época em que Gênesis foi escrito. Nos mitos antigos, como os do Egito e da Babilônia, o sol era adorado como o maior dos deuses. Ra, o deus sol egípcio, era considerado a fonte de toda vida e poder. Mas Gênesis diz, não, o Deus verdadeiro é tão poderoso que ele pode criar luz sem precisar do sol. E nós hoje, nós somos tão diferentes dos pagãos? Muita gente ainda consulta horóscopo. Muita gente ainda acredita que os astros exercem poder ou influência sobre as nossas vidas. Mas a mensagem de Gênesis 1 é clara. Não há outro poder criativo no universo além de Deus. Ele criou as estrelas. Elas não mandam em nada. Elas apenas obedecem a Ele. A terceira verdade é que Deus cria com ordem e com propósito. Nada é por acaso. Nada é um acidente. Nos mitos babilônicos, a criação acontecia no meio de uma guerra entre deuses e dragões. A vida surgia quase como um efeito colateral. Mas Gênesis diz que Deus criou intencionalmente e com propósito, caminhando em direção ao clímax, que é a criação do ser humano no sexto dia. E hoje, qual é a mensagem que o mundo ensina? Que em algum momento do passado distante, por acaso, alguma substância química se formou nas condições certas e começou a vida. Você é um acidente. Você não tem propósito, você não tem significado. E então, nos perguntamos por que as pessoas vivem vidas sem sentido? Por que há tanta falta de esperança? Porque elas acreditam que são um acidente cósmico. Mas Gênesis diz que isso é mentira. Deus criou com ordem, Deus criou com intenção e Deus criou com propósito. E por fim, Deus declara que a criação é boa. Isso aqui é muito importante para nós, porque a bondade não é algo inerente à criação. As coisas não são boas simplesmente porque existem. Elas são boas porque um Deus bom as criou e as declarou boas. E a única bondade que existe no mundo existe porque Deus a colocou ali. No segundo dia, Deus separa as águas. E Ele cria o céu, a atmosfera, separando as águas que estão acima, nas nuvens, das águas que estão abaixo, nos mares. A palavra hebraica traduzida como expansão ou firmamento é difícil de traduzir, mas basicamente Deus está criando o espaço entre as águas. No terceiro dia, Deus separa a terra seca dos mares. E então, numa segunda ação criativa, nesse mesmo dia, Ele faz a terra produzir vegetação. Plantas, árvores frutíferas, cada uma de acordo com a sua espécie. E a frase segundo a sua espécie aparece repetidas vezes. É mais uma ênfase na ordem. Deus não está improvisando, tudo está sendo feito de forma organizada e intencional. Agora, o mundo sem forma está pronto para ser habitado. Nos próximos 3 dias, Deus vai preencher os espaços que Ele criou. A palavra-chave muda de separar para habitar. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas
para habitarem o céu. O versículo 16 diz: Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Perceba o tom quase casual aqui. Fez também as estrelas. Como se isso fosse algo simples. Ou seja, Deus está no controle. Ele cria o sol, cria a lua e os coloca em posição. E Ele define as suas funções. Marcar os tempos, as estações, os dias e os anos. Perceba que os astros não têm poder criativo. Eles apenas obedecem o Criador. No 5º dia, Deus cria os peixes para habitarem as águas e as aves para habitarem o céu. E pela primeira vez, Ele abençoa as criaturas. Sejam férteis e multipliquem-se. Habitem plenamente o espaço que eu preparei para vocês. No 6º dia, Deus cria os animais terrestres. E então, no clímax de toda a criação, Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas isso aí nós vamos deixar para o próximo episódio, porque a criação do homem e da mulher merece um estudo à parte. No 7º dia, Deus descansa, não porque Ele está cansado, mas porque a obra está completa. Então, minha gente, o que nós aprendemos sobre o Criador nesses primeiros dias? A mensagem principal é muito simples. Há apenas um Deus. Ele é separado da criação. Ele e somente Ele tem o poder de criar. Ele e somente Ele tem a sabedoria de criar. Ele e somente Ele é soberano sobre tudo o que faz. Ele fala e acontece. A criação obedece. Ninguém participa com Deus na criação. Não o sol, não a lua, não as estrelas, não a mãe natureza, que aliás nem existe. Com todo respeito, Darwin, não a evolução. O primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor e este é meu nome, e eu não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. Deus é um Deus zeloso, e Ele é zeloso pelo amor dos seus filhos. Ele é zeloso pela sua própria glória, e Ele não vai compartilhar essa glória com absolutamente nada, nem ninguém. Ele, e somente Ele, criou e sustenta todas as coisas. Porque essa é uma verdade tão central nas Escrituras, não deveria nos surpreender que o mundo a ataque com tanta ferocidade. O mundo não quer que ninguém acredite que algo ou alguém criou o universo. Porque se alguém nos criou, somos responsáveis perante esse alguém. E é exatamente isso que o mundo não quer. O mundo não quer dizer: nós criamos a nós mesmos. Somos donos da nossa própria existência e, portanto, não precisamos prestar contas a ninguém além de nós mesmos. Mas a Bíblia, especialmente Romanos capítulo 1, deixa claro que essa rejeição não é por falta de evidência, é por causa do pecado. É a rebelião contra Deus que nos faz olhar para o céu e ver apenas estrelas, recusando-nos a ver o dedo de Deus estendido no firmamento. O pecado assume muitas formas: humanismo, materialismo, panteísmo, nova era, mas a mensagem de Gênesis 1 e de Romanos 1 é a mesma. Há um Deus, um Criador, um sustentador, um Redentor, e nós prestaremos contas a Ele. Então, deixe-me fazer a pergunta novamente: quão grande é o seu Deus? Porque essa aqui é a questão que Gênesis 1 coloca diante de nós. Não é uma questão sobre ciência, é uma questão sobre a nossa visão a respeito de Deus. Pensa só comigo, o Deus que nós adoramos no domingo de manhã, o Deus que nos persegue com amor, o Deus que nos chama para mudança e transformação, o Deus que enviou o Espírito Santo para nos moldar à imagem de Cristo,
esse mesmo Deus simplesmente disse uma palavra e o tempo começou. Ele disse uma palavra e a matéria que não existia passou a existir. Ele disse uma palavra e o universo começou a se expandir a uma velocidade próxima da luz. Deixa eu tentar ilustrar a grandeza disso. Os astrônomos descobriram uma região do espaço chamado NGC 604. É um berçário estelar onde cerca de 200 novas estrelas estão nascendo. E aqui está o detalhe impressionante. De uma ponta a outra desse berçário, a uma distância de 1.500 anos-luz. Isso significa que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva 1.500 anos para atravessar essa região. E a NGC 604 é apenas uma pequena parte de uma galáxia. E essa galáxia está a 3 milhões de anos-luz de distância da Terra. Deus criou milhões de galáxias, bilhões de estrelas. Agora, se você quer realmente ter uma dor de cabeça, adicione isso aqui à equação. Deus é tão amoroso quanto Ele é poderoso, na mesma medida em que Ele fala e essas coisas acontecem. Coisas que a nossa mente não consegue compreender, nessa mesma medida, Ele ama você. Então, quão grande é o seu Deus? O seu Deus ficou tão pequeno que Ele não consegue mais cuidar de você? O seu Deus ficou tão pequeno que os deuses deste mundo, chamado prazer, dinheiro, sucesso, independência, ficaram maiores que Ele e você acabou adorando esses falsos deuses? O Deus de Gênesis 1 ficou tão insatisfatório que, ao invés de se fartar dele, você se contenta com coisas menores? Ou o seu Deus é o Deus de Gênesis 1, o Deus que fala e todas as coisas vêm à existência, o Deus que é soberano sobre tudo o que fez, o Deus que é tão sábio que a nossa compreensão não alcança, o Deus que é digno de ser buscado com toda a paixão, com toda a fibra do nosso ser. O Deus de Gênesis 1 é tão grande, tão majestoso, tão glorioso, que Ele não vai compartilhar a sua glória com absolutamente nada na criação. E Ele não vai abrir mão do seu lugar de preeminência para nada nem ninguém. E ao mesmo tempo, minha gente, esse Deus, em toda a sua majestade, poder, glória e imensidão, é um Deus que nos ama e Ele nos convida à sua presença. E Ele nos chama para clamar a Ele na dor. Ele nos sustenta nos momentos de dificuldade e Ele nos chama para servi-lo, amá-lo e glorificá-lo, fazendo as obras que Ele preparou para nós. Essa é a pergunta de Gênesis 1. Quão grande é o seu Deus? No próximo episódio, nós vamos ver o clímax da criação, o momento em que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Eu te espero lá para a gente prosseguir nessa conversa. Deus te abençoe. Até lá.